A folha de pagamento do INSS virou, aposentados já podem comemorar. Eu vou explicar para vocês nesse vídeo os motivos pelos quais você pode comemorar em relação à folha de pagamento do INSS. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu já peço, por favor, que vocês ajudem o canal compartilhando os vídeos para poder ajudar outras pessoas. Se esse vídeo ajudar você, já aproveita e compartilha para ajudar outras pessoas. Compartilha lá no seu Facebook, no seu WhatsApp, na sua lista de amigos do Telegram, para que todos possam receber essa informação. Eu conto com a sua ajuda, a sua participação é muito importante. Então também já aproveita, deixa o seu comentário com a sua dúvida, sugestão, indignação, para que todos possam também saber quais são as necessidades das pessoas. Nós sabemos que as redes sociais são uma arma hoje em dia utilizada para que possamos continuar ajudando aposentados e pensionistas. O canal Drone Diário está aqui há 5 anos, fazendo a sua parte. Se ainda não fomos apresentados, eu sou o Osias Júnior, trabalho com o INSS desde 2005. E se você quer receber notícias e informações desse canal, aproveita essa oportunidade, já se inscreva agora, ative o sininho das notificações, porque é de graça. Gratidão a todos que já são inscritos e eu quero também agradecer a confiança das pessoas nesse trabalho que eu faço. O reajuste do salário mínimo vai aumentar o valor das aposentadorias e benefícios previdenciários. A questão, as pessoas estão perguntando quando vira a folha de pagamento e eu vou trazer algumas informações importantíssimas aqui nesse vídeo. Acontece que está na Constituição, que é um direito do trabalhador rural e urbano, receber o salário mínimo fixado em lei no valor único em todo o país e que atenda às necessidades vitais básicas. E para tentar garantir isso, em 2011 foi criado a Lei de Valorização do Salário Mínimo. De acordo com o governo, nos últimos anos o salário do trabalhador foi corroído. Na busca de recuperar um ganho real do salário mínimo, o governo decidiu reajustar agora através de uma medida provisória. O que aconteceu em cada governo? Para você entender aqui rapidamente, para eu poder trazer também um calendário para vocês a respeito dessa virada da folha de pagamentos do INSS. A política de valorização do salário mínimo sempre teve basicamente dois vetores, dois caminhos, que são entrelaçados: a situação econômica e a situação fiscal do país. Lembrando aqui que economistas mostram o seguinte: o primeiro mandato do governo lá do Fernando Henrique Cardoso, o FHC, houve uma combinação de bom crescimento da economia brasileira com a inflação sob controle. O salário mínimo também estava subvalorizado e após 20 anos de inflação alta e reajustes não proporcionais. Então havia bastante espaço para fazer reajuste e o real, supervalorizado na época, contribuiu para uma melhor inflação dos alimentos e também aumentou aí o poder de compra do salário na época. Já no segundo governo do Fernando Henrique Cardoso, o cenário se complica com o crescimento menor e piora a situação das contas públicas. Em 1999, é implantado o chamado tripé macroeconômico, um conjunto de medidas que combinava um câmbio flutuante, metas de inflação e metas fiscais. O maior controle fiscal pressionou para não haver tantos reajustes do salário mínimo, já que é o salário base que serve como referência para todos os gastos públicos, como aposentadorias, benefícios sociais, salários dos funcionários. Não houve perda real, mas também não houve grande valorização no período. Num cenário de retomada econômica, vamos dizer assim, no governo Lula, realizado aí nos seus primeiros mandatos, a maioria da valorização do salário mínimo no período pós-Plano Real. Então vamos lá, em 2007, essa política de valorização é consolidada em uma regra que previa a correção todos os anos do mínimo pela variação da inflação do ano anterior, mais o crescimento interno do produto interno bruto, ou seja, tudo que o Brasil produzir de 2 anos antes. Essa regra valeria em 2011. Mesmo assim, no segundo mandato de Lula, a valorização perdeu um pouco a força.
no governo Dilma também manteve a mesma política de valorização, mas num cenário de crescimento menor, o que resultou em reajustes do mínimo mais baixos. Sobre o governo do Michel Temer e Bolsonaro, num cenário de restrições fiscais, a política de valorização do mínimo foi abandonada e os aumentos, os reajustes passaram a ser feitos apenas com a inflação. Soma-se a isso o governo Bolsonaro, uma forte alta da inflação dos alimentos, impactados pela pandemia de Covid-19, quebras de safra por questões climáticas e guerra da Ucrânia, que prejudicou ainda mais o poder de compra do salário mínimo em relação à cesta básica. Com a volta da valorização, destacamos aqui a importância do salário base. O salário mínimo foi bastante responsável por reduzir as desigualdades sociais da renda brasileira entre 1995 a 2015. Houve o efeito importante também do combate à pobreza devido aos principais benefícios atrelados a esse valor. Segundo o DIEESE, que é um Departamento Intersindical de Estatísticas aqui no Brasil, o Brasil teve 60,3 milhões de pessoas com rendimentos referenciados ao salário mínimo, sendo 24,8 milhões beneficiários do INSS e 18,4 milhões empregados em outros grupos. O mínimo também impacta trabalhadores sem carteira por conta própria, já que serve como referência para toda a economia. Sobre os impactos dos salários mínimos aqui na conta pública, nas contas do governo, apesar dos efeitos positivos, a valorização do salário mínimo tem custos. Segundo cálculos do governo, para cada R$1 a mais de aumento no salário mínimo, o pessoal está reclamando aí dos R$18, né? Nós temos o impacto para cada R$1 de cerca de 368,5 milhões por ano nas contas públicas. Assim, a alta de R$18 passa a valer agora no mês de maio, deve gerar um impacto de 4,5 bilhões nas contas do governo de maio a dezembro de 2023. Para 2024, o governo enviou já o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, ou seja, tudo aquilo que o governo vai gastar, em uma previsão do salário mínimo de R$ 1.389, considerada apenas o reajuste da inflação, ou seja, ainda vai haver o ganho real em cima disso. Segundo o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, o governo deve apresentar um projeto de lei retomando a política de valorização do real que vigorou nos governos anteriores petistas. Caso haja essa retomada, o salário mínimo iria para R$ 1.429 em 2024, gerando um custo de 14,7 bilhões adicionais nas contas do governo no próximo ano. Além disso, o governo somente em maio já aumentou o valor do Bolsa Família, reajustou o salário dos funcionários públicos em 9% e anunciou o aumento da faixa de isenção do imposto de renda para até R$ 2.640. Diante de tudo isso, as análises de economistas vêm com descrença a promessa do Ministério da Fazenda, do ministro Fernando Haddad, sobre zerar a dívida primária já em 2024. O resultado primário, que é a diferença entre receitas e despesas do governo e o déficit que acontece no resultado no negativo. Então, as metas de zerar o déficit, não compatível aí com a estrutura real das receitas e despesas do governo. Vamos aguardar essas questões. Então, só para entender essa situação melhor aqui, nós tivemos, durante todos os governos, até o governo Michel Temer, um ganho real, o que veio, infelizmente, aí, durante os últimos 2 governos, né, do Michel Temer e do Bolsonaro, acabar com a questão da valorização do salário mínimo com ganho real. Então, sobre o governo Michel Temer, o país abandonou essa política de valorização do ganho real e o piso estagnou, registrando variação negativa de 0,2% e mais um pouco a mais de 2 anos na gestão que nós temos aí, colocando o real em 1,2% durante os 4 anos do governo Bolsonaro. Então tivemos uma
um ganho negativo, né? Durante o governo Bolsonaro, em relação ao ganho real, ele foi negativo 1,2%. Durante o governo Michel Temer, foi negativo o aumento real do salário mínimo em 0,2%. Então, nunca tivemos ganho real negativo, somente o governo Bolsonaro com 1,2% e 0,2%, ou seja, uma política mais voltada para aqueles que ganham menos, né? Nós temos uma situação, e agora com o reajuste do salário mínimo, que vai aumentar o valor das aposentadorias e também benefícios do INSS no próximo pagamento, já com o reajuste, para quem recebe o piso, começa a partir do dia 25 de maio, segundo informações do INSS. Por que 25 de maio? Porque as folhas de pagamento, elas viram entre os dias 10 e 20 de cada mês. Então o aumento começa a validar para o próximo pagamento do INSS com o novo anúncio. Então, como ficam os benefícios vinculados ao mínimo? O salário mínimo é o piso das aposentadorias do INSS, além, é claro, do BPC-Loas, auxílio-doença, pensões, entre outros benefícios. Os pagamentos com o novo valor começam a ser feitos no dia 25 de maio de 2023, seguindo o calendário anual do INSS, de acordo com o número final de identificação social. O reajuste do mínimo altera apenas pagamentos, né, para o piso nacional. Por lei, o piso das aposentadorias ou dos benefícios pagos pelo INSS devem seguir o valor do salário mínimo. Os segurados da Previdência que recebem acima do piso têm os benefícios reajustados anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Nada muda para esse grupo, para quem ganha acima do salário mínimo. O teto dos benefícios pagos, ou seja, o valor máximo pago pelo INSS, continua sendo R$ 7.507,49, informou o INSS. Então, cerca de 38 milhões de pessoas recebem benefícios do INSS. Ao longo de 2023, o novo valor corresponderá a um aumento de 3,29 bilhões na renda dos beneficiários do INSS que recebem benefícios iguais ao salário mínimo. Esse cálculo considera somente os benefícios do Fundo de Regime Geral da Previdência, ou seja, não inclui benefícios assistenciais como o BPC-Loas. Nós temos aqui, portanto, o calendário, vou falar rapidamente para vocês. Lembrando, a folha de pagamento ela vira entre os dias 10 e 20 de cada mês. Então, a partir do dia 25 de maio de 2023, para quem recebe um salário mínimo, inicia o pagamento para os números de inscrição social final 1 ou o número do benefício, o NB, considerando ali o que vem antes do traço, né? Que no caso seria o penúltimo número do benefício. Conta-se apenas o que vem antes do tracinho. Então, números finais ali, penúltimo número 1, começa a receber o salário mínimo com um aumento já no dia 25 de maio. Número final do benefício 2, 26 de maio, final 3, 29 de maio, final 4, 30 de maio, final 5, 31 de maio, final 6, 1º de junho, 7, 2 de junho, 8, 2 de junho, final 9, 6 de junho e final 0 no dia 7 de junho. Então, o que aconteceu com o salário mínimo? O presidente da República anunciou o reajuste do salário mínimo para R$ 1.320, agora, 1º de maio de 2023, e esse foi o segundo reajuste, o segundo aumento nesse ano de 2023. Em 2022, o salário mínimo estava em R$ 1.212. Ele subiu para R$ 1.302 em 1º de janeiro desse ano. Então, o novo reajuste, o piso nacional, ele é de 8,91% maior do que o valor pago no ano passado, em 2022. E agora a nova política de reajuste acima da inflação, o ganho real do salário mínimo, volta a ser implantada de acordo com a lei orçamentária que foi já entregue pelo governo, depende da aprovação do Senado Federal e da Câmara dos Deputados para que o salário mínimo volte a ter ganho real. Como eu disse, durante o governo do Michel Temer, 1,2% negativo ganho real. Durante o governo Bolsonaro, negativo 1,2% de ganho real. E agora, no terceiro mandato do governo Lula, já tem
6,1% positivo. Vou colocar essa tabela para quem ficou interessado. Vou deixar a matéria para vocês aqui na descrição do vídeo, para vocês acompanharem. Então os brasileiros já podem comemorar aqui a volta do ganho real do salário mínimo. Eu já agradeço a presença de todos. Canal Drone Diário acompanhando as principais notícias e informações para manter vocês informados. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só deixar aqui nos comentários para eu poder voltar em outras oportunidades. Quero agradecer ao pessoal que tem comentado. Meu muito obrigado. As pessoas que têm deixado seus comentários. Lembrando sempre que as redes sociais são a nossa principal arma para reivindicar, para buscar os nossos direitos. Então eu conto com vocês para compartilharem os vídeos aqui do canal e, acima de qualquer coisa, é claro, sempre deixar também o seu comentário. É de extrema importância participar para que nós possamos continuar mantendo vocês informados. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um forte abraço. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo.